Bom dia, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade à aula que tivemos semana passada sobre as fontes e formas de energia. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. E hoje nós vamos conhecer algumas formas de energia, tá certo? Na próxima semana, então, nós vamos dar continuidade, conhecendo outras formas, as fontes e também as transformações de energia, tá? Próxima aula a gente vai conhecer as outras formas de energia, as fontes e as transformações de energia. Tá certo? Então, relembrando o conceito de energia da semana passada, eu falei para vocês, né, que é muito difícil esse conceito. Conceito a energia é algo extremamente difícil. Por quê? Porque energia é algo muito subjetivo, tá? Mas o que, que a gente tem que entender? Eu trouxe aqui uma forma simplificada, um conceito simplificado para vocês. Energia é a capacidade de realizar uma ação, tá? Essa capacidade está associada à manutenção da vida, ao movimento, ao calor, ao som, à luz, ou seja, tudo na vida é energia. A vida demanda energia e não dá para conceber nada na vida, inclusive é, nos seres inanimados, eles também possuem energia, tá? É como se fosse uma força. A unidade de medida da energia no sistema internacional é o Joule, tá? Agora, de forma cotidiana, falando em termos de cotidiano, a gente utiliza a caloria. Formas de energia. A gente tem a energia cinética, potencial gravitacional, a térmica, a elétrica, a luminosa, a nuclear, tem energia química e N outras formas de energia, tá? Hoje nós vamos conhecer algumas. Hoje nós vamos conhecer a energia cinética, a potencial gravitacional, térmica e a elétrica. Essas quatro. Próxima semana a gente vê um pouco mais, tá? Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre a energia cinética. Antes disso, só aqui uma pausa para reflexão, que essa reflexão nós já fizemos semana passada. Será que os seres vivos precisam de energia? Sim, eu expliquei semana passada. Nós retiramos a nossa energia no momento que nós respiramos, tá? Mas precisamos também do alimento para fabricação de energia dentro de nós, tá? Existem muitas reações químicas, como a respiração, como a fotossíntese, que demandam energia, que são necessárias energia para que elas aconteçam, tá? Essa energia, como pergunta aqui, de onde vem a energia que os seres vivos necessitam? Da respiração, do oxigênio e da alimentação, tá? De onde vem a energia elétrica que abastece as nossas casas? Também conversamos um pouco sobre isso na semana passada, tá? E hoje vamos aprofundar. Primeira forma de energia que nós vamos conhecer é a energia cinética. Observem essa pessoa segurando um arco e uma flecha. Quando ele disparar, essa flecha vai se movimentar até chegar a um determinado ponto, tá? Essa flecha, para que ela consiga se movimentar até chegar em um determinado ponto, ela precisa de uma energia. A energia que vai fazer com que essa flecha se movimente é chamada de energia cinética. Então, a energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Nós chamamos corpo não só seres vivos, tá? Qualquer objeto na física é chamado de corpo, tá? Nós somos um corpo, essa flecha também é um corpo, um animal é um corpo, um automóvel é um corpo, tá bom? Então, os corpos, para se movimentarem, sejam eles vivos ou não, eles vão necessitar da energia cinética, tá certo? E os fatores que vão determinar a quantidade de energia cinética,
em um determinado corpo são a massa e a velocidade. Essa é a fórmula, tá? Só para a gente conhecer. Não vamos trabalhar com cálculos, o tempo não nos permite, mas no próximo ano vocês vão ter contato novamente com esse assunto. E aí vocês já têm uma ideia, tá certo? Vamos lá, continuando. Agora, energia potencial gravitacional. O que é potencial? Potencial é algo que está guardado e que a qualquer momento pode ser posto para fora. Por exemplo, você tem o potencial de ser um grande professor. Hoje, vocês estão no 8º ano, quase chegando no 9º, não é isso? Quase terminando o ensino fundamental, daqui a pouco estão no médio, vão procurar uma carreira. Então, vocês têm potenciais de ser o que vocês quiserem. Então, isso é potencial. O que é, então, a energia potencial? É uma energia que está armazenada nos corpos. É uma energia que está armazenada e que pode se transformar em outras fontes a qualquer momento, tá bom? E é gravitacional porque todos os corpos na Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. A gravidade é uma força que tem no planeta que puxa todos os corpos para baixo, tá? Então, se eu tenho aqui um objeto e solto esse objeto, ele cai por quê? Porque ele está sofrendo a ação da gravidade. Olha o que está escrito aqui. Todos os corpos na Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. Assim, podemos associar certa quantidade de energia potencial gravitacional a qualquer corpo que se encontre numa determinada altura em relação ao solo, certo? A quantidade de energia, porque a energia ela é mensurada, tá? O que é mensurar? Medir. Então, a quantidade de energia potencial, tá aqui, ó, PG é igual a massa, M de massa, G, aceleração da gravidade, e H de altura, porque eu tenho aqui é o solo. Então, posso ter uma alturinha assim, posso ter assim. Então, quanto maior a altura, vai influenciar também na energia potencial gravitacional, certinho? Exemplo, você tem um coqueiro, lá em cima tem o coco. Quando esse coco vai começar a cair, esse coco, que é um corpo, lembram que eu expliquei? Ele tem a energia potencial dentro dele e ele vai sofrer a ação da gravidade no momento da queda. Então, quando ele começar a cair, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, que é a energia do movimento. Lembram? Vamos lá. Continuando. Energia térmica agora. A energia térmica ela está associada ao calor. E eu acredito que vocês, né, a maioria das pessoas, quando pensa em calor, pensa em algo quente, tá certo? Então, o que é calor? Quando a gente fala em frio, frio é a ausência do calor, tá? O calor, então, ou a energia térmica, que é a energia associada ao calor, é o resultado da soma. Então, temos aí uma junção de algumas fontes de energia. Então, o calor, ele é o quê? É a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, que acabamos de ver, com a energia potencial, que também vimos. Então, quando se somam essas duas, ocorre a geração do calor, tá? As partículas que constituem os corpos, dependendo da movimentação dessas partículas, vai haver a geração do calor. A energia térmica, ela depende diretamente da temperatura absoluta de um corpo. Uma das leis da termodinâmica diz o seguinte, que todas as vezes que dois corpos se encontram, vai haver uma troca de calor até chegar a um equilíbrio, tá? Por isso que, por exemplo, você pegar na maçaneta de uma porta, você vai achar frio. Se você tocar o pezinho no chão, você vai achar o chão frio. Daí a pouco não vai mais estar, porque o seu corpo tem mais calor e ele começa a doar calor até entrar em equilíbrio, tá certo? Exemplo de como essa energia térmica atua. Se pegarmos alguns cubos de gelo
e colocarmos em temperatura ambiente, sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse gelo? Ele vai derreter. Mas por que ele derrete? Nós vamos perceber que vai acontecer essa mudança do estado sólido para o estado líquido. O gelo é a água no estado sólido. Ele vai passar para o estado líquido, tá certo? Então, as partículas, elas vão ter um pequeno grau de agitação. Ele está perdendo calor, tá? O ambiente está jogando calor para o gelo começa a perder calor. Então, a energia térmica ela está associada a esse movimento, a esse grau de agitação das partículas que constituem os corpos. Quanto maior o grau de agitação, maior a quantidade de energia térmica, certinho? Quero chamar atenção para isso aqui. Percebemos o aumento da agitação das partículas de um corpo pelo aumento da sua temperatura. Então, quando um corpo aumenta a temperatura, porque as partículas estão bem agitadas, ou então quando ocorre a mudança de estado físico. Certo, pessoal? Mais uma energia que nós vamos conhecer agora, a energia elétrica. Como já sabemos, é a energia que temos nas nossas casas para ligar nossos aparelhos celulares, ligar um ventilador, um liquidificador, acender as lâmpadas elétricas, tá certo? Aqui no Brasil, a maior parte da geração de energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas. Hidro vem de água, elétrico. Então, a água, através da energia cinética, que é a energia do movimento, sendo transformada em energia elétrica, tá? Nas pilhas e baterias que nós utilizamos nos nossos aparelhos, que também fazem com que a energia elétrica aconteça, ocorre o quê? Transformações químicas dentro desses dispositivos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo, tá? Estou à disposição de vocês. Resolvam as atividades. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula. Até breve.